O dia em que eu bati o meu drone, ele estava voando a 70 metros de altitude, era um dia nublado e um pouco cinzento na cidade de São Paulo. Acredite se quiser, ele bateu com tudo na parede de um prédio e sobreviveu. Hoje eu vou contar pra vocês essa história, mostrar também alguns outros casos, pra você entender, será que você está cometendo os mesmos erros que eu cometi? Vamos descobrir pra evitar prejuízo e aprender, quem sabe, alguma coisa hoje. E o objetivo desse vídeo é te informar para que você não cometa os mesmos erros. Muitas vezes coisas que são de principiante passam despercebidas, ou então às vezes uma confiança elevada porque você já adquiriu experiência e é aí que acontece muita coisa errada. Esse foi o meu caso, esse vai ser o meu depoimento e espero que te ajude na sua jornada com o drone. A primeira coisa que precisamos pontuar neste assunto é que estamos falando do drone da marca DJI, que são drones estabilizados, possuem GPS para referência de posicionamento e também sensores de colisão. O drone da DJI ele é equipado com ferramentas de alta tecnologia, por exemplo, o GPS que fornece o georreferenciamento para que ele fique estabilizado ali no lugar certinho, para que ele volte sozinho também para casa. E também ele possui seus sensores de obstáculo. E tudo isso é para te ajudar a uma pilotagem fluida, segura. Você, quando solta os controles do DJI e os sinais estão todos ok, o drone vai ficar parado, estabilizado, não vai ter muita chance de ter erro. Mas mesmo assim, com essa ferramenta de tecnologia avançada, o fator humano ainda é muito perigoso. Acontece que ele não é a prova de humanos ainda. O que significa que um controle errado, um movimento errado, você vai comprometer, você vai colocar em jogo ali o seu equipamento, tá bom? Hoje a gente vai falar sobre um movimento específico, básico, que não deve ser feito, mas que tem muito influenciador por aí ensinando. E eu queria aqui não criticar esses influenciadores, mas eu estou aqui para informar e dizer que existe um ponto de atenção. Nesse vídeo eu vou falar sobre o erro que acontece nesse movimento básico, mas também eu vou falar sobre a solução que a gente pode ter para contornar isso daí, tá? Quando a gente fala de pilotagem de drone, nós estamos falando de técnicas de pilotagem de drone. E a técnica ela está numa cartilha e se ela for seguida de forma correta, os erros serão mínimos. Vamos separar o conteúdo de hoje em 3 blocos. O primeiro é como que tudo isso aconteceu. Vamos contextualizar aí o cenário para a gente entender como que esse tipo de erro aconteceu e acontece no geral para as pessoas que cometem esse erro. No segundo, nós vamos analisar o mesmo erro, só que de outros pilotos de drone que estão por aí, que forneceram as imagens. A gente vai ver para analisar o erro que eles cometeram também. Em terceiro, vamos falar o que fazer para prevenir e não cometermos este mesmo erro. Vamos contextualizar. Existe um trabalho, um nicho específico de captura de imagens com drone estabilizado da DJI, que é o acompanhamento de obra. É um produto que serve para marketing predial, para os clientes acompanharem o andamento da obra, terem ali um informativo do andamento, das novidades, de previsões e perspectivas. Esse é um trabalho que eu ofereço aqui na ISM Audiovisual. No mundo do audiovisual existe um repertório de movimentos de câmera, um repertório de fotografia cinemática. Então, o drone, quando você fala de audiovisual, é a mesma coisa. Quando a gente pega essa imagem para analisar, por exemplo, de um acompanhamento de obra que eu realizei, nós estamos falando aqui de uma órbita em torno do objeto, certo? Nós temos 4 torres posicionadas e o drone fazendo o movimento de órbita. É este movimento que nós vamos analisar e que ele é perigosíssimo se você não fizer um plano de voo. Essa é a primeira dica, você tem que ter um plano de voo. Você tem que fazer uma visita técnica prévia, você precisa ir até o local para poder identificar o local de levantamento, de decolagem, você precisa ver obstáculos, você precisa entrar no Google Maps, você precisa ver o sol. Isso vai te trazer a segurança para chegar no dia e realizar a gravação, tá certo? Aqui também temos uma órbita com o drone mais próximo do topo do prédio. Então esse movimento de órbita revelando o horizonte é algo que é muito interessante visualmente, como um repertório do piloto de drone para
para oferecer para o cliente do marketing predial. E fica muito legal, né? Só que existe aí um grande problema e nós vamos falar sobre ele. O que acontece é que você não tem a visão do que está acontecendo. A sua perspectiva, o seu olhar, é a câmera do drone que está na frente. E você não consegue ver. A partir do momento que você não consegue ver o que tem nas suas laterais ou nas suas costas, você entra numa zona de risco crítica e você não pode cometer erros. A imagem está muito legal. Você como pilota, está muito concentrado realizando ali todos os controles, que é complexo. Às vezes você está num local que está com baixa quantidade de sinal, de rádio, tem interferência magnética, às vezes o GPS está com um pouco satélite capturando ali. Às vezes você está num lugar muito ensolarado, que você não consegue ver. Às vezes tem gente falando com você do seu lado. Você está na rua com movimento de gente. É muita coisa. E você ainda tem que tirar ali da cartola o seu take cinemático bonito, de órbita, lindo, maravilhoso, né? Então, o que acontece é que com tudo isso, a gente acaba esquecendo, e você não deve esquecer, essa visão lateral. É aí que acontece o grande erro. É um ensinamento de principiante para o pilota de drone. Mas com a confiança e experiência que a gente vai adquirindo, a gente começa a explorar esses takes cinemáticos. E a gente acaba esquecendo do básico. É muito comum, é mais comum do que você pensa. Tem muita gente que comete esse erro. Tem muita gente que quebra o seu equipamento. Tem um prejuízo absurdo. No meu caso, na verdade, o meu drone ele conseguiu ser consertado. O que aconteceu no meu caso? O meu drone, ele fazendo essa órbita para um trabalho de acompanhamento de obra, já faz alguns anos, marcou 70 metros de altitude, prédio gigante, e ele bate com tudo, eu perco o sinal de vídeo, tela preta, para mim o drone tinha caído que nem um tijolo, mas, como estamos falando de uma peça de alta tecnologia que são os drones da DJI, eu acredito que por algum motivo o drone tentou se estabilizar sozinho, mesmo que caindo. Erro fatal que pode ter algum prejuízo para terceiros, mas o caso foi que não teve prejuízo para terceiros. O drone aparentemente caiu em alguma árvore, ele quebrou o seu braço, ele quebrou a sua câmera e ele estava ligado ainda, mas então veio um rapaz, um funcionário do prédio me entregar ele assim, né? Isso porque eu tava caçando ele, já fazia tipo uns 40 minutos, tava caçando ele ali pela região, porque você vê no mapa onde que ele caiu, o ponto exato, né? Só que sabe, tem muito terreno, muito movimento, você não sabe direito, fica lá procurando, até que eu toquei lá no prédio e realmente tinham achado o drone e me entregaram assim, ó. Ele todo abaulado, assim, todo arrebentado, coitado. E eu mandei até pra uma autorizada que eles queriam trocar a câmera. Eu, claro que entendi que eles queriam trocar a câmera, ela tava aberta, arrebentada. E tinha saído acho que R$2.900 o conserto. E aí eu fui buscar outra. E essa outra autorizada conseguiu remontar e consertar a câmera, que saiu em torno ali R$1.600 o conserto, né? Então pra você ver o prejuízo que foi. Ainda mais eu consegui dar uma economizada nessa assistência técnica, mas é muito pesado mesmo. E diferente do drone FPV, você bate, quebra, você compra uma peça nova no AliExpress, na Banggood, você vai lá e troca você mesmo e vai estar funcionando, sabe? Você solda, você troca os componentes, mas essa é uma outra modalidade de drone. É completamente diferente. Quando você bate um drone da DJI, a única opção que você tem é mandar para um conserto, para uma assistência técnica. Então tem essa diferença dos dois mundos aí. E isso foi o que aconteceu comigo. Não tinha a visão lateral do drone. Eu fazendo uma órbita na obra, bateu com tudo nesse arranha-céu e o drone foi pro chão e, por sorte, eu consegui consertar ele. Agora que a gente contextualizou o problema que aconteceu, a gente vai ver alguns exemplos de pessoas que cometeram o mesmo erro e depois a gente vai falar a solução para esse problema, a técnica precisa que está na cartilha de pilotagem de drone. Nós vamos começar assistindo este take aqui dessa moça e
O rapaz que tá ali atrás, ele vai fazer esse movimento de drone de ré. E esse é um movimento que, assim como um movimento lateralizado, você não possui visão do que está acontecendo. E olha só o que acontece. O drone cai na selva. Isso aí parece Tailândia, talvez, né? Um casal de férias ali. E é muito comum, né? O drone está disponível para qualquer um comprar. E é muito fácil de você sair voando já logo de primeira. Só que você precisa ter essa cartilha aí estudada, o básico, ter um pouco de experiência, não é simplesmente sair voando. Olha só o que eu analisei aqui. A gente vai dar o play. Ele vai começar o voo dando ré. Já não tem visão. Vamos parar aqui rapidinho. A imagem desse drone tá bem ruim, assim. Talvez seja um drone, uma imagem antiga até. Mas se a gente olhar aqui pro lado direito da imagem, a gente vê que o rapaz que tá pilotando o drone, ele vai se esconder atrás da árvore aqui, né? O drone inicia o movimento e agora, o que acontece aqui? Ele já não tem mais visão do drone voando. E isso é um erro. Você não deve pilotar um drone e não ter a visão dele voando. Sem perspectiva nenhuma, sem plano de voo, lugar paradisíaco e bate direto na árvore. Eis que eu caio neste vídeo daqui. Esse aqui é o Vanzan. Ele é um dos maiores influenciadores pioneiros aí do drone no Brasil. E ele ensina e vende também. Vale muito a pena acompanhar ele, você que é da comunidade do drone. E esse vídeo aqui me chamou muita atenção. Vanzan, isso aqui não é uma crítica, é um alerta, é um cuidado para a comunidade de principiantes, tá certo? Aqui neste vídeo nós temos o Vanzan ensinando a fazer um movimento de ré entre as árvores e ali adquirindo uma imagem incrível. Isso é muito legal, realmente é muito legal. Qual que é a diferença dessa imagem aqui para a imagem que a gente acabou de ver? Olha só, o Vanzan ele está pilotando o drone com total visão do drone e o que ele está fazendo e para onde ele está indo, por onde ele está passando, e nós temos certeza que ele fez um plano de voo para poder adquirir essa imagem incrível aqui. E um alerta que me ocorreu assistindo esse vídeo é que para você fazer um movimento desse, você precisa estar olhando para o drone, você precisa ter um plano de voo, você não pega o drone e sai fazendo um voo de ré assim em qualquer lugar. Isso é a receita para você ter um grande prejuízo. O movimento de drone é legal? Muito legal, Vanzan. Agora a técnica para você minimizar o prejuízo, a gente tem que estar ali precisa, senão é acidente na certa. No mais, sigam o Vanzan aí, que ele é um ótimo criador de conteúdo da comunidade de drone. E neste próximo exemplo nós temos aí a largada da corrida. O drone está voando de ré. Clássico erro. Não assistiu o vídeo do Vanzan. Não fez o plano de voo, só saiu dando ré. Você viu que o Vanzan estava olhando direto pro drone dando ré? Esse piloto aqui com certeza não estava fazendo isso. Esse piloto ele devia estar em algum local ali, debaixo daquela tenda, do lado, olhando só pro controle. A gente viu que o Vanzan estava olhando pro drone pilotando, ele não estava nem olhando pro controle. É aí que separa mesmo a técnica do iniciante para a técnica de quem já está com bastante experiência. Para o nosso próximo clipe temos esses senhores elegantíssimos. Eu não sei de onde que eles são, eu queria muito saber o que eles estão fazendo aí, vestidos ali, qual a ocasião que é, mas eles estão muito bonitos, muito chiques, mas o que não está muito bonito, muito chique é este movimento de ré, repetindo o mesmo erro que a gente acabou de ver. Você viu como isso é mais comum do que parece? Cuidado, hein? Este vídeo aqui é um alerta para você aprender e tomar cuidado. Então vamos observar através dos erros dos outros, do meu erro também, para a gente não cometer e não ter prejuízo, né? A gente vê o drone dando ré, é uma imagem muito legal, mas não dá certo se você não está olhando para o drone, não tem um planejamento de voo. Vamos ver o próximo aqui, que eu separei. Neste próximo vídeo nós vamos ter o movimento de órbita do drone. Olha que imagem espetacular. Mas olha o que acontece também.
E o que acontece não é espetacular. Esse movimento de órbita, ele é muito legal. E, meu, ele tá num lugar privilegiado, com essa arvorezinha linda, fazendo a órbita, mas olha só o que acontece. Bate na árvore. E esse é um erro clássico, básico. Foi o que aconteceu comigo. Olha este próximo exemplo. É um campo. Não tem nada em volta. É perfeito. Cara, que lugar é esse? Não tem nenhuma vaquinha aí, né? E acontece o mesmo erro. O movimento de órbita lateralizado, sem visão do drone. E tem num campo ali que não tem nada, tem sim uma árvore bem alta, inclusive, e o drone vai direto nela. Mesmo erro. E agora para pegar esse drone aí de cima? Sei lá. Mais um exemplo, o drone indo de ré nesta incrível casa abandonada, com os noivos ali. É o mesmo exemplo, né? Mesma coisa, mesmo movimento de drone, o mesmo erro. Você vê, é o mesmo erro sendo cometido várias e várias vezes. E para o nosso último exemplo, temos aqui mais uma órbita linda, desse cenário incrível. Mas o mesmo erro, de novo e de novo. Dá um aperto no coração, mas é pra gente aprender, né? Engraçado que todos esses erros aconteceram com árvores, né? Então eles caem ali nos galhos, vai ali amenizando a queda. O meu bateu num prédio a 70 metros de altitude e eu acho que ele só no final da queda lá tinha uma arvorezinha e ele caiu na arvorezinha, senão ia ser PT total. Você notou que todos esses erros são idênticos? Então a conclusão aqui é que o básico do drone, ele precisa ser focado e precisa ser estudado, repetido. Você não pode abrir espaço para erros, porque um erro é um prejuízo muito grande. Como é que foi o meu caso aqui, né? Eu estava fazendo esse trabalho. A cartilha do piloto de drone diz que você precisa estar com uma pessoa do seu lado. Caso você não tenha visão direta do drone, esta outra pessoa vai estar encarregada de estar olhando para o drone para que detecte movimento, algum erro, mas eles chamam isso de VLOS, Visual Line of Sight, que quer dizer que você tem o drone na sua linha visual de visão. Então você pilotando o drone não tendo visão do drone, esta outra pessoa faria a função dos seus olhos. No meu trabalho de acompanhamento de obra, foi o que aconteceu. Tinha uma outra pessoa, um outro profissional da agência que me contratou, inclusive Gustavo Maron, ele é que tem um dos maiores canais de jiu-jitsu do YouTube. Foi com ele que eu tava lá e foi assim, foi trágico, mas foi engraçado, sabe? Sabe qual que foi o maior erro, o maior aprendizado aí pra mim? Foi que estávamos lá os dois reunidos, só que eu não passei essa instrução para o Gustavo. Aí que tem a expertise do piloto. Você precisa dar a direção técnica para que o outro profissional entenda o que fazer e te informar, porque você acaba virando um time ali com ele, né? Só que eu não fiz isso, porque o drone ele estava na minha visão, ele estava fazendo uma órbita gigante lá no céu em cima, só que eu estava olhando para o controle embaixo, então eu não estava olhando diretamente para ele, eu estava focado no vídeo aqui, e eu não falei pro Gustavo olhar para o drone, porque se eu tivesse instruído, dirigido ele para ficar de olho no drone, ele estaria olhando e assim que ele visse que estava se aproximando do prédio, ele ia me informar, tá tudo bem, acabou ali, não ia ter problema. Acontece que ele não sabia, então não teve um alerta e aí teve um impacto direto ali nesse prédio. Foi uma experiência, assim, de ter passado com ele, que foi engraçada. Porque antes de decolar, ele me perguntou, pô, você não tem medo de pilotar o drone? Aí eu falei, tenho. Tô tremendo aqui, né? Tipo, ali, né, os primeiros trabalhos sendo realizados. É muito engraçado ter o Gustavo Maron ali, próximo, pra contar essa história comigo. E um parênteses, você quando vai realizar trabalhos, você precisa ter
o seguro reta. Ele é um seguro contra danos a terceiros. Então, caso tenha algum dano, o seguro vai cobrir lá. Então, por exemplo, se meu drone bate numa janela do prédio e quebra essa janela do prédio, o meu seguro iria cobrir. Ou então, se o drone cai sobre um carro, o seguro iria cobrir. Tem um valor lá que eu não lembro quanto que era. Então, pessoal, esse terceiro bloco a gente já está falando sobre a solução dos problemas, né? Primeira coisa, pilotar o seu drone em linha de visão. Se você não tem a visão do seu drone, você já está fora da cartilha, já está com os riscos ali aumentados. Tem que tomar cuidado, porque na verdade você nem poderia estar fazendo isso, tá? Assim como você, por exemplo, voar mais de 120 metros de altitude, você já está ali na teoria invadindo o espaço aéreo e você não deveria fazer isso, por mais que esse drone vai chegar muito mais do que isso aí. Então é importante você saber que você deve seguir essa cartilha para minimizar o máximo de riscos possíveis. A segunda coisa é você fazer um planejamento de voo. Isso é muito importante. Você não vai simplesmente decolar o seu drone e sair voando por aí. Você precisa ter um planejamento de voo. Você vai saber exatamente onde você vai decolar, onde você vai pousar, qual movimento você vai fazer, quanto de bateria você vai retornar, quanto que está o vento naquele dia. A terceira coisa é você estar com uma outra pessoa para olhar e ver o movimento do seu drone. Isso é muito indicado, porém a gente sabe que é bem difícil de praticar, né? Para os robistas aí é bem difícil de praticar, mas a gente tem que ter em mente que a gente quer minimizar os riscos. E você já bateu o drone? Você já teve algum prejuízo? Bateu em alguma pessoa? Acontece. Olha, esse conteúdo de hoje foi pra gente aprender um pouco e para que você não passe pelos mesmos erros que eu já passei. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Não se esqueça de se inscrever no canal e nos vemos em breve.